nós vamos meditar nesse livro do profeta Isaías, nós vamos ver aqui uma mensagem poderosa, mas também uma incumbência, uma ordem que é dada a todo aquele que de fato quer conhecer ao Senhor, todo aquele que de fato quer ser uma ferramenta de transformação na nossa sociedade, na nossa família, preparando um povo que vai se encontrar com o Senhor. E eu louvo a Deus e eu amo falar sobre isso, porque o Senhor está às portas. Pode ser a qualquer momento. No meu coração eu digo, Senhor, pode ser hoje. Pode ser hoje. Mas quando nós saímos fora, nós saímos das quatro paredes, nós vamos para onde de fato está a carência e a necessidade também, nós desce no nosso coração um tempo e fala, Senhor, só mais um pouquinho. Deixa eu alcançar mais alguns. Deixa eu falar mais um pouco. Deixa eu trabalhar mais um pouquinho. Porque a urgência é grande e a carência é grande. E o Senhor nos convoca. E eu quero compartilhar também algumas experiências aqui com os teens hoje, porque confesso que olhando para vocês hoje, eu vejo o quanto vocês foram agraciados pelo Senhor. De já tão jovens, né? Tão pequeninos, terem a oportunidade de estar ouvindo do Senhor Jesus, de ouvindo de uma palavra que transforma. Eu conheci ao Senhor Jesus de fato com 22 anos de idade, mesmo sendo uma pessoa religiosa, né? E eu me lembro que no meu tempo, ainda de catolicismo, participava dos encontros nos domingos, não entendia muito, mas eu sempre tive um desejo dentro de mim de conhecer algo transcendente, algo que fosse além do natural, algo que fosse além do físico. E eu buscava e não sabia exatamente o que estava buscando, né? E eu me lembro que em um domingo, minha mãe não pôde estar naquela celebração e eu fui sozinha. Eu deveria estar com entre 9 e 10 anos, não me recordo exatamente. E naquele dia tinha um grupo de louvor que também fazia parte da celebração. Aquele grupo de louvor cantava e como eu estava sozinha, eu me senti mais livre, né? E eu fechei os meus olhos e eu comecei a adorar a Deus, mesmo sem saber o que significava isso. E aquele louvor falou muito comigo, e eu tive um desejo muito grande. Eu falei, cara, quem é você? Quero saber quem é você. E eu me lembro que daí terminou a celebração e tem aquele momento de entrar na fila para participar da hóstia, né? E por mais que eu fosse religiosa, não participei de primeira comunhão e crisma, todas essas ordenanças que são necessárias, nem entendo direito o que é. Mas naquele dia eu olhei para o lado e pensei, eu estou sozinha hoje. Eu peguei e entrei naquela fila. Passo a passo, assim, e pensando, Senhor, se ele me perguntar alguma coisa que eu não sei responder, eu vou passar uma vergonha, mas eu estou indo aqui. Até que eu chego na frente do sacerdote que está ali ministrando, ele só olha nos meus olhos, me pede para abrir a boca, né, coloca a hóstia, eu pego, volto para o meu cantinho e falei, ai, que bom, Senhor, que ele não descobriu, que bom que ele não descobriu. Mas esse desejo que nós temos de estar na presença do Senhor e de conhecer mais dele, vai nos direcionando na vida, né? Depois, vamos agregar um pouquinho mais. Deus sempre nos deu dons, nos dá dons, e ele não toma de volta. E às vezes a gente pensa que é o inimigo que dá e o inimigo tenta usar. E desde muito cedo, eu abria a minha boca para falar algumas coisas que eu sentia, ou que eu percebia no ambiente, e aquelas coisas aconteciam, né? E aí na minha adolescência, já no ensino, indo do ensino fundamental para o ensino médio, com 12, 13 anos, eu recebi um apelido na escola. E meu apelido na escola era Bruxinha. E eu até ganhei uma bonequinha, uma bruxinha, coisa mais fofinha, engraçadinha, coloquei ali na minha estante, né? E as meninas me deram aquilo por quê? Porque você abre a boca e as coisas acontecem. Imagina quando a gente está tendo o nosso ego formado, eu falei, olha, eu acho que eu sou especial, não sei. Acho que eu sou especial. Porque nós, nessa idade, nós queremos ser especiais. Nós queremos ser diferentes. Não é verdade? Nós sempre vamos buscar ter algo que seja diferente do outro para chamar a atenção para nós e buscar isso que é especial. Então, fui participar de uma outra religião. Quando eu chego nesse lugar, olham para mim também e falam assim, você tem uma aura diferente, você tem algo diferente que você precisa trabalhar, que você precisa desenvolver. E eu nessa busca, né, daquilo que era sobrenatural, naquilo que era desconhecido para mim, sabe, aquela adolescente, aquela criança que olha para o céu, ai, se aparecer uma estrela cadente, eu vou fazer um pedido.
né? Livrinhos de simpatias que a gente fazia para tudo, sempre buscando conhecer esse outro lado. Mas eu acredito que é algo que Deus despertou uma sede dentro de mim, e Ele já estava me preparando, mesmo que eu não soubesse, não é verdade? Quem é que não fez simpatia para tirar cobreiro? Estou vendo gente rindo e se encolhendo, viu? Não sou só eu que passo vergonha. Mas Deus vai usando isso para despertar a nossa fé, né? Simpatia. Quando nós tínhamos de 6 para 7 anos, nós tivemos uma doença, eu não sei como é que chama, mas que a gente tosse muito. A gente falava tosse comprida, deve ter um outro nome, né? Mas eu me lembro que tinha que esperar dar uma chuva grande e escorrer, sabe aquela enxurrada de terra vermelha no sítio? Lá vai a mãe com uma colherzinha, tinha que tomar não sei quantas colheradinhas daquela água barrenta, para ver se a doença vai embora. Então nós passamos por isso. Então eu chego neste outro lugar, né? E as pessoas reconhecem algo diferente em mim. E eu começo a participar dos passes e das ordenanças daquele lugar, até que um dia que chega a pessoa responsável lá e fala assim: ei, o que você tem é maior. Aqui você não vai conseguir desenvolver. Você vai ter que ir para um outro lugar. Lá vou eu para outro lugar. E nesse outro lugar, eu sou batizada pela 3ª vez, né? Um ritual, enfim, não vou detalhar, mas enfim. Então já era o meu 3º batismo, porque 2 foram dentro do catolicismo e esse 3º neste lugar. E eu sempre buscando conhecer o que era. E eu me lembro também que nessa época que eu entrei na fila para tomar a hóstia, eu tinha necessidade de ser devota de alguém. E a gente vai falar quando a gente entrar na palavra sobre devoção. E minha mãe nasceu no dia 12 de outubro. Logo o nome dela é Aparecida. E eu sempre buscando, né, ter devoção ou conhecer algo mais. Falei, eu vou me tornar devota dessa santa, né? Mas não acontecia, irmãos. Por quê? Porque eu não era uma religiosa que praticava, ou que conhecia as coisas. Né? Era mais do chamar ou do ensinar uma reza que eu nem entendia direito. Então não durou muito essa devoção. Ela também já falou, isso aí não serviu de nada, não me mostrou nada que fosse uau, né? Deixei para lá também. Depois já nesse outro lugar, aí nós recebemos, ou recebia pelo menos, líderes espirituais, né? Entidades que iam ser responsáveis por você. Falei, agora eu estou um pouquinho melhor, né? Agora eu já tenho pessoas para cuidar de mim, então eu já não estou sozinha. E nessa busca de ser devota também, de cumprir tudo aquilo que eles mandavam. E você toma banho com leite de rosas, e toma banho com ervas não sei o quê, e queima vela no mel, e queima incenso dentro de casa, sabe? Arruda seca, espinheira santa, alecrim, dá-lhe queimar tudo isso. E tudo que me era um ordenado eu fazia porque eu sempre fui uma pessoa muito obediente, sabe? Fala que eu faço, mesmo que sem saber se era certo ou errado, e eu fazia. Mais uma vez eu me frustrei, porque nada disso trazia o resultado que eu esperava. E então eu entrei num momento de depressão muito profunda, porque eu não via mais sentido na minha vida, não só por conta do contexto da minha casa, de dificuldades no meu lar, de dificuldades de relacionamento com os meus pais, e eu seguia nessa busca, e até o momento que eu falei assim, acho que não tem mais o que procurar. E eu penso que nesse momento o Senhor teve misericórdia. E então nós entramos na palavra falando a respeito de devoção. E Isaías, aleluia, Senhor, no capítulo 6 e no verso 8, que é o tema, Isaías escreve a seguinte frase. Ele está narrando algo que ele está vendo, e ele diz assim, aqui é a linguagem da Bíblia Viva, irmãos. Então eu ouvi a voz do Senhor dizendo, quem será o mensageiro que eu vou enviar? Quem irá por nós? E eu respondi, eu irei, Senhor, envia-me. Então, quando eu começo a falar de devoção, eu me vi nesse ambiente, sabe, de devotar. Devoção é praticar um apego sincero e fervoroso a alguém ou a alguma coisa. Nesse contexto de devoção aqui do profeta Isaías, nós sabemos que a devoção dele era totalmente ao Senhor, porque o povo de Israel não reconhecia a autoridade ou legitimidade em outros deuses. Então Isaías, desde muito cedo, e por isso que eu digo que vocês são privilegiados, ele foi incentivado, ele foi ensinado a conhecer a um Deus que era diferente dos outros deuses.
Os outros deuses eram feitos de madeira, eram feitos de bronze, eram feitos de pedra. Homens faziam esses deuses e se prostravam diante deles, num culto de adoração, nas suas petições. Mas Israel não conhecia a um Deus morto. Israel conhecia a um Deus vivo, a um Deus verdadeiro, a um Deus que se revelou para eles e que tomou posse deles. Deus determinou um título sobre aquele povo. E quando Deus se manifesta para aquele povo, né, desde o início lá de Abraão, o patriarca da fé, o Senhor disse para ele que ele seria pai de muitas nações. E o Senhor chama Israel e diz assim que vocês vão ser um povo diferente, vocês serão o meu povo. Porque cada povo tinha um Deus. Cada povo tinha os seus ídolos de adoração. E o Senhor declara para Israel: vocês são um povo meu. Se vocês querem adorar alguém, adorem a mim. Se vocês querem adorar ou ter devoção a alguém, adore ao Senhor. Seja devoto ao Senhor. Então eu acredito que dentro dessa devoção, lembra que eu já falei para vocês das práticas que eu tinha que fazer para expressar essa devoção? Isaías fazia a mesma coisa. Qual que era a prática do povo judeu? Eles tinham seus períodos certos para oração, eles tinham seus momentos de jejum. Esses dias falando com um crente de bastante tempo de fé e convidando eles para jejuar, ele falou assim: eu quero participar. Eu falei: que legal, vai ser bem-vindo. Eu falei assim: é porque eu nunca jejuei antes. Eu falei: para tudo. Como assim? Um cristão que nunca jejuou? Eu espero que não tenha aqui hoje, né? Mas se tiver, ó, amanhã, segunda-feira. Por quê? Quando nós abrimos mão de algo que faz bem para nós como oferta ao Senhor, nós estamos declarando que o Senhor é maior, que o Senhor é mais importante para nós. Então Isaías participava dessa fé devota no Senhor. Nós entendemos que havia todo um ritual e uma liturgia de servidão para o povo. Eu estive ministrando uma campanha esses dias ali em Colombo e a gente estava falando a respeito do Templo de Salomão e nós falamos muito a respeito desse ritualismo do culto. Então eles tinham as suas ordenanças e eles cumpriam todos os rituais à risca. Por quê? Porque se eles não fizessem direito, o Senhor não viria. O Senhor não receberia. Aleluias. Aí nós olhamos para hoje, para os pequenos que estão aqui ouvindo essa palavra, e nós entendemos primeiro que eles foram muito ousados, tomando essa decisão de estar aqui, de estar na casa do Senhor, de fazer parte de um povo separado. E eles precisam muito de cobertura de oração, sabe? Ter essa devoção com o Senhor. A Paty falou que ontem foi falado a respeito deles aprenderem, por exemplo. Eles olham, eles veem e eles repetem. É espelhamento. Então é importante eles aprenderem a serem devotos do Senhor, a terem uma vida de devoção ao Senhor. Sabendo que tudo aquilo que eles fazem para o Senhor precisa ser feito com amor, com dedicação. Porque nós queremos chegar diante do Senhor e queremos que Ele receba aquilo que nós estamos oferecendo para Ele. Aleluias. Será que nós agora, nós temos praticado essa devoção ao Senhor? Será que quando nós nos apresentamos a Deus, nós temos o cuidado de levar a Ele uma oferta que vai ser aceita por Ele? Quando nós nos aproximamos para orar ou falar com o Senhor, a primeira coisa que nós temos que ter cuidado é que aquilo que saia da nossa boca esteja alinhado com a nossa mente e com o nosso coração. Porque isso é uma das acusações que Deus vai fazer para o povo de Israel. Ó, a boca de vocês fala, mas o coração de vocês? E às vezes você ouve discursos bonitos, orações bonitas, e de repente nós olhamos aí fora e as notícias não são boas, e você volta o filme e fala: quanta oração bonita eu já ouvi, quanta pregação de impacto, frases de efeito eu já ouvi, mas você agora percebe que o coração estava longe. Então vocês têm a oportunidade
de conhecer ao Senhor agora e de conhecer Ele com o coração de vocês, de estarem inteiros. Quando nós vamos falar sobre uma fé íntegra, uma fé inteira é estar 100% naquilo que você se propôs a estar. Ser 100% aquela pessoa que você se propôs a ser. E eu não vou dizer que é fácil, porque não é fácil. Só nós sabemos o que é. Os pais que estão aqui com esses pequenos hoje, sabem o que é estar aqui e trazer eles para a casa do Senhor. Aleluias. Aleluias. Por isso que eu digo, Paty, que esse tema foi muito ousado. Louvado seja o nome do Senhor. Outra atitude que eu quero compartilhar com os irmãos, que eu vejo aqui, através do profeta Isaías, é uma atitude de humilhação. Porque nós entendemos que ele tinha uma vida de devoção ao Senhor. Ele não começou a profetizar aqui no capítulo 6. Deus já começou a usar ele muito antes disso, com mensagens proféticas. Né? Alguns historiadores dizem que por volta dos 20 anos de idade ele começou a profetizar. Fica imaginando hoje uma criança dessas com seus 20 anos. Nós estamos agora no ano de 2024, né? Em torno de 12, 13 anos, não sei nem se nós estaremos aqui ainda. Mas imagine Deus levantando vocês para pregar uma mensagem de arrependimento para o mundo. Se hoje o mundo já está como está, imagine o que é essa ousadia. Porque o profeta Isaías não foi chamado para passar pano no povo. O profeta Isaías não foi chamado para apoiar os erros do povo. O profeta Isaías não foi chamado para profetizar chave de casa, chave de carro, prosperidade. Nada disso. Deus chama esse jovem porque ele era um jovem devoto. Ele tinha uma vida de consagração ao Senhor, um relacionamento com o Senhor. E Deus chama esse povo, e é o que a gente está vendo aqui nessa noite. Aleluias. Mas de repente, quando Deus abre os olhos dele, porque Deus abriu os ouvidos, né? Quanto mais você busca, mais Deus te dá. Todos os nossos sentidos vão sendo apurados e descobertos ao Espírito Santo de Deus. Ele começou a ouvir, depois ele passou a ver. Você tem desejo aqui de sair deste lugar onde você está hoje? E subir um degrauzinho a mais? Se você tem esse desejo, a próxima atitude de Isaías, quando Deus abre os olhos dele, e ele tem aquela visão, e para mim uma visão gloriosa. Confesso que tem sido meu desafio agora. Falei, Senhor, eu quero ver, não sei como, mas eu quero ver. Então, bora no caminho, né? Quando Deus abre os olhos de Isaías, ele fica tão maravilhado, mas a primeira coisa que ele sente é vergonha. Vergonha. Porque ele olha para ele e fala assim, ai meu Deus, Senhor, meu lábio é impuro. E ele se humilha para o Senhor. Atitude de humilhação que agrada ao Senhor. Reconhecer quem nós somos e quem Ele é, e ter coragem ou ter ousadia de colocar toda a nossa vida diante dEle, assim, ó, descoberta. Está aqui, Senhor, pode olhar. Aonde não está te agradando? E é interessante que quando Isaías fala dos seus lábios, lembra que falamos lá do ritual do culto no templo? Uma das partes desse ritual era sacrifícios de louvor que eles tinham que oferecer ao Senhor. Sabe o que é um sacrifício de louvor? É o fruto que o seu lábio produz. Ai, Deus poderoso. Primeira coisa que ele sente quando ele olha para Deus, fala, meu Deus, estou falando demais. Estou falando que não convém. Estou falando sem pensar. Estou dando lugar para a ira. Essa semana, não muito longe, essa semana eu tive uma experiência bem assim com o Senhor. Me exaltei um pouco. Falei algo, uma palavra que não deveria ter falado. Mas cheia da razão, né? Cheia da razão. De repente eu paro e penso no que eu falei. E o Espírito se constrange dentro de mim.
E eu olho para ele e falo: Espírito Santo, me perdoa. O Senhor não precisa ouvir isso da minha boca. O Senhor não merece ouvir isso, Senhor. Me perdoa e faz como o Senhor fez com Isaías. Purifica a minha boca, Senhor. Purifica tudo aquilo que sai da minha boca. E eu me envergonhei e eu me entristeci. Porque eu poderia ter segurado. Mas o meu ego falou mais alto. Falei: não, é essa que eu vou vencer. Já passou por isso também? Essa discussão quem leva sou eu. Nós não temos que vencer nenhuma discussão. Nós não temos que vencer nenhum debate. Nós temos que apenas praticar o que nós falamos. O testemunho fale mais que muitas palavras. Então, quando nós escolhemos fechar a nossa boca, nós não estamos perdendo. Nós estamos ganhando. Porque quem está perdendo é o inimigo das nossas almas. E Isaías foi confrontado com isso. Irmãos, outra coisa que nós podemos praticar nessa noite, que quando nós dizemos que temos uma vida de devoção ao Senhor, quando nós somos confrontados por Ele, nós temos que ter transformação na nossa vida. Cristão que diz que ora, que tem relacionamento com o Senhor, que cumpre todo o seu ritual, mas não tem transformação de vida, não está por inteiro na presença do Senhor, não está oferecendo o coração de verdade. Porque a oração é momento de confronto. A palavra de Deus vai nos dizer que tem orações que Deus não recebe, Ele não responde. Para você falar com Ele e ter resposta, você precisa primeiro descer no seu lugar de humilhação. Reconhecer quem Ele é. Colocar Ele acima de tudo. Então eu sinto muito de falar isso para você. Mas se você acha que apenas uma vida religiosa vai te garantir alguma posição ao lado do Senhor, não vai. A palavra vai nos confrontar. A conversa com Deus vai nos confrontar. Porque toda vez que eu chego e algo não está de acordo, o Senhor demora para responder, eu falo: Deus, o que foi agora? E lá vem. E às vezes por escolher isso, nós somos taxados de tantas coisas, né? Ah, aqui é mais santa que os outros, aqui não erra, aqui quer ser diferentona. Eu não quero ser diferente, eu quero ser igualzinho a Cristo. Mas para eu ser igual a Ele, eu preciso descer e reconhecer a impureza dos meus lábios. Quanta coisa nós falamos durante o dia, durante a semana, que não edifica ninguém, que não traz vida para ninguém, que não transforma a vida de ninguém. Aí nós oramos e Deus não responde. E a culpa sempre vai ser de Deus, no nosso pensamento, né? Isaías sabia reconhecer quando era ele o faltoso diante do Senhor. Então, quando Deus abre os olhos dele, imagina você, fecha os teus olhos e imagine você, olhando para cima e o céu se abrindo e você ver Deus. Será que você permanece e se alegra? Será que você se encolhe? Será que você sai correndo e fala: Deus, deixa eu ir lá em casa resolver um assuntinho lá, mas fica aqui que eu já volto. Então nós vemos que a primeira atitude de Isaías, para poder cumprir esse chamado que vem lá no fim, né? Ele tinha devoção a Deus, ele era dedicado ao Senhor. E eu digo que não deveria ser fácil, com certeza, né? Porque ele está vivendo no meio de um povo que já havia se corrompido. O povo já tinha virado as costas para Deus, ó. E ele perseverava. Ele continuava todos os dias buscando ao Senhor. A segunda atitude é humilhação. Reconhecer quem ele era, o estado dele. Que ele não era digno, mas o Senhor podia purificar. E o anjo vem e toca nos lábios dele. Com a brasa lá do altar do Senhor.
e os lábios deles tornaram-se puros. Aleluia, Jesus. Então nós vemos a terceira atitude de Isaías. Vai conectando, que lá no final você vai dizer ali, ó. Aqui estou, envia-me. É gratidão. Porque quando ele reconhece a impureza dos seus lábios, ele pede ao Senhor para ser purificado. O anjo vem e purifica, e o anjo fala assim, ó. Os teus pecados estão perdoados. Isaías expressa gratidão a Deus. Sabe por quê? Porque ele continua na visão. Agora tá bom, o senhor pode continuar, que o senhor já resolveu, né? A treta que a gente tinha aqui. Bora seguir. Vamos ver aonde essa conversa vai dar. É muito fácil pedir ao Senhor, mas é muito difícil lembrar de agradecer. Às vezes nós queremos agradecer por grandes obras, né? Eu quero chegar aqui e falar assim, irmãos, porque Deus fez isso e fez aquilo. Mas todos os dias, quando nós abrimos os nossos olhos, nós já agradecemos ao Senhor, porque Amós diz que a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã. É pela misericórdia que acordamos todos os dias. Até enquanto dormimos, o anjo do Senhor precisa nos guardar, porque o inimigo está ali o tempo todo. Então, quando nós despertamos no novo dia, nós somos gratos ao Senhor. Comece a praticar a gratidão ao Senhor. Seja grato por aquilo que Ele fez, por aquilo que Ele ainda vai fazer e por aquilo que Ele não vai fazer, porque aquilo que Ele não faz é livramento. Aleluias. Devoção, humilhação, gratidão. Lembra que nós estamos caminhando para um eis-me aqui. Amém, irmãos? Quem lê fala assim, nossa, é tão fácil dizer eis-me aqui, né? A próxima atitude de Isaías, e agora nós chegamos no ápice, né? É a disposição. Ele ouve Deus naquela reunião no céu, naquele concílio no céu, ele, Jesus, o Espírito. E Deus fala, a quem que eu vou enviar? Quem é que nós vamos mandar para ir por nós, para falar para esse povo? Isaías sabia exatamente qual era o povo. Isaías sabia exatamente qual era a condição do povo. Se nós formos olhar um pouquinho mais atrás, nós vamos ver a descrição da situação do povo em Isaías no capítulo 1 e no verso 9. Ele diz assim, se o Senhor Todo-Poderoso não tivesse poupado alguns de nós, já estaríamos completamente arrasados como Sodoma e Gomorra. Eu acredito que os mais velhos na fé que gostam de Bíblia entendem muito bem o contexto de Sodoma e Gomorra quando nós falamos. Quando nós olhamos da porta para fora, você consegue enxergar e identificar esse contexto? Quando você olha da porta para fora nesse contexto, você consegue se encher de coragem e ir lá confrontar o que está lá fora? Isaías sabia exatamente quem era o povo ao qual Deus estava se referindo, tanto como sabia qual era a condição daquele povo. Nós sabemos hoje qual é a condição que está aí fora, e nós sabemos quem é este povo. Então ele sabia que não era uma missão fácil. Isso que ele já vinha falando. E Deus então faz essa intimação. A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Quem é que tem coragem de falar para esse povo em nosso nome que está errado? Que precisa haver arrependimento, que precisa haver mudança de atitude, que precisa mudar a direção. O povo não temia mais a Deus.
O povo não obedecia. O povo tinha raiva de quem ia falar de Deus para eles. Você já foi falar para alguém de Deus e ele falou assim: ei, para, essa conversa para mim não quero saber não. A gente que faz esses trabalhos de rua, né, Fati? O que mais tem lá é pessoas que não conseguiram e que retrocederam. E você chega lá, eles confrontam você ainda. Vem pregar para você de Gênesis e Apocalipse. E eles batem no peito. E ele fala assim: porque eu já fui um pastor. Porque eu era ministro de louvor. Porque eu era um presbítero. Porque eu era um evangelista. Tipo assim, o que você está fazendo aqui mesmo? Mas Isaías se lembra da vida dele com Deus, da purificação dos seus lábios, do perdão dos seus pecados, da gratidão que ele sentia. Tipo, não é possível que não tenha ninguém? Estou aqui, Senhor. Estou aqui. Estou aqui, Senhor. Estou aqui. A situação é exatamente a mesma hoje. A necessidade é ainda maior. O pecado não para de subir. Será que você pode falar: Deus, eu estou aqui, pode ser eu. O Senhor me amou, me resgatou de todo aquele engano que eu vivia, me perdoou. O que eu posso fazer agora? Manda eu. Aí vem a última parte. Eu estou totalmente perdida no horário, Paty. Tá certo? Fechou, então. Agora, o outro lado do chamado. Ter convicção. Primeiro, de quem é que está te chamando. E é nada menos que o Todo-Poderoso. Aquele que te criou, aquele que te formou, aquele que te conhecia lá no ventre da sua mãe. Quando você ainda estava em formação. Ele está aqui nessa noite. Ele tem amor profundo por você. Aleluias! Aí Deus explana qual era o chamado. O negócio é o seguinte, Isaías: você vai confrontar esse povo, mas eles não vão te ouvir, não. Eles não vão te aceitar. Eles não vão te encher de oferta. Eles não vão curtir no Facebook, nem Instagram, em lugar nenhum. Pelo contrário, eles vão te... Como é que fala quando alguém é cancelado? Eles vão te cancelar. Eles vão queimar o teu filme em todas as redes sociais. Aí vem a convicção do chamado. Quem me chamou foi Deus. Quem me escolheu foi Deus. Quem me comprou foi Deus. E eu não estou aqui para ser aceito pelos homens. Eu estou aqui para ser aceito por aquele que me chamou. Como eu disse, eu sou uma jovem na fé ainda. E desde o dia que eu entreguei a minha vida para Jesus, o Senhor começou a levantar pessoas para falar que tinha um chamado na minha vida. E eu não fazia ideia de como é que isso ia acontecer, né? Uma vida toda desarranjada, tímida, que não conseguia falar, não conseguia me expressar. Se eu tivesse que responder a chamada na escola, e alguém olhasse para mim, eu já chorava de tão nervosa que eu ficava. Eu parei os meus estudos num dia em que a professora chegou e falou assim: ó, a partir de hoje vocês vão ter que ler um livro e apresentar. Falei: acabou para mim, fui embora. Voltei a terminar meus estudos anos depois. E eu falava: Deus, eu não sei como é que isso vai acontecer. Mas eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. E desci na palavra. Cuidava dos meus afazeres, o tempinho que eu tinha, corria para o meu quarto, me debruçava na cama e palavra. E alguém falava assim: nossa, agora lê palavra dia e noite. Eu quero saber a respeito de quem me salvou. Eu quero conhecer esse que está me chamando para morar com ele. Eu não posso morar na casa de um desconhecido. Eu não quero ser visita lá.
Eu quero ser parte da família. E ele me fez filha. Como é que eu vou conhecer em como agradar o meu pai e ser filha dele? Então vem a convicção do chamado. E no meu tempo que se falava de obra missionária, o coração crescia, né? Queimava, falava, é para fora, é para fora. Um dia o Senhor falou assim para mim, primeiro é dentro. Eu falei, mas Deus, o que eu vou falar do Senhor aqui, né? Todo mundo é crente. Todo mundo já conhece. E de repente o Senhor nos coloca na obra. E a maioria das pessoas que eu atendo hoje são cristãs. Cristãs que muitas vezes já abandonaram a fé. Já perderam a esperança. Cristãos que têm coragem de falar, Jesus não vai voltar. Isso é historinha, eu ouço isso, ó. Eu falei, se você quer esperar ou não, a responsabilidade é sua. Eu continuo esperando. Eu continuo esperando. Então Isaías teve convicção do chamado dele. E mesmo sabendo tudo o que ele ia enfrentar, ele disse, eis-me aqui, Senhor. Envia a mim. Você consegue ter essa convicção no teu coração hoje? Eis-me aqui, Senhor. Envia a mim. Nós vimos as crianças falando das nações e orando pelas nações. Mas Isaías foi enviado para o seu povo, para a sua casa. Era a casa dele que estava caída. Era o povo dele que estava destruído. Eu só vou fazer a obra se for longe. Eu só vou se for em outro lugar. E aqui, na casa? Tenho certeza que em algum momento tem as conversinhas e vai falar da casa. Né? Porque a fulana, porque o fulano, Deus te enviou para ele. Deus te enviou para ela. Isaías foi falar para a casa dele. Você sabe quanto é difícil falar para sua casa? Sabe quantas vezes eu tenho vontade de falar não quando eu venho pregar aqui? Falar para minha casa? Falar para minha família? Falar para o meu pastor? Mas eu disse, eis-me aqui. Não dá mais para voltar atrás. Isaías deve ter se lembrado bem disso, desse eis-me aqui que ele disse, quando ele foi encerrado. Você está pronto para isso? Quem sabe ele se lembrou desse dia e ele se alegrou no Senhor. Porque eu conjecturando, né? Falo, se ver numa visão foi tão bom, imagina o que é estar com ele agora. Olha para o teu coração e diga, eis-me aqui, Senhor. Me envia para o meu povo. Me envia para a minha casa, Senhor, porque a minha casa precisa estar de pé. A minha casa precisa ser restaurada. A minha casa precisa ser reconciliada. Que você possa dizer esse sim para o Senhor com convicção. E que você lembre que está chegando dias. Nós estamos ensinando a palavra para eles agora. E é muito importante conhecer e ter a palavra aqui. Sabe por quê? Não daqui muitos dias. Nós não vamos mais ter isso aqui, ó, para constar. De vez em quando eu faço um teste. Senhor, quantos versículos eu tenho aqui na minha cabeça? E eu começo a puxar, né? Deus é pouco, preciso de mais, não vai dar conta, não. Vamos colocar a palavra aqui dentro. Porque o dia que isso aqui for tirado das nossas mãos, só aquela que estiver gravada no nosso coração é que vai nos sustentar até o fim. E o dia está aí. E vai ser a qualquer momento. Você está pronto para isso? Se você disse não, não se preocupe. É tempo de preparação. O Espírito Santo do Senhor está aqui. Deus só precisa que você se posicione. Porque Isaías se colocou na brecha e falou assim, ei, tô aqui, ó, tô aqui, olha para mim. Pode me mandar. Eu vou para esse povo e vão me encerrar. Mas pode me mandar. Porque aqueles que ouvirem serão alcançados e resgatados para o Senhor.
Amém? Que essa palavra queime no teu coração. Que essa palavra te desperte a se posicionar e tomar uma decisão. Porque vai chegar um momento que tudo que você vai ter é essa palavra para se esconder nela. Amém? Eu agradeço a confiança e essa oportunidade mais uma vez, em nome de Jesus.